Olá, bom dia a todos. Neste domingo ensolarado e frio em Brasília, essa é a 23ª reunião do CVA, que é o Colégio Virtual de Aproximadores. Nós temos uma reunião por mês, no último domingo do mês, né? Hoje nós teremos a apresentação do professor Walter e a apresentação da Isabel, que ela irá falar de experiências projetivas dela. E essas apresentações e opiniões, né, aqui emitidas, são de responsabilidade do autor, ok? Princípio da descrença, né, que você não tem que acreditar em nada do que é falado aqui, do que é dito aqui, né? Esse é um paradigma forte na conscienciologia. Você esteja aberto às informações que você vai ouvir aqui e depois você analise, faça sua pesquisa, ok? Nosso objetivo não é fazer lavagem cerebral em você, é apresentar as pesquisas da conscienciologia. Hoje, relembrando que é a apresentação do CVA. Qual é o objetivo do CVA? Incentivar relatos de performance antes e depois da Aprocin, né? Eu já fiz um relato desse, que eu entrei na Aprocin em março de 2020, e como mudou a questão do meu parapsiquismo, projeções, retrocognições, uma gama de fenômenos, né? Então, incentiva isso. Também incentiva pessoal e parapsiquismo, GESCONs, que são escritas, né? Escritas conscienciológicas, grupal, família, coletivo, sociedade, a oficina, que é um conceito da APROCIN, que a oficina seria aquela área que você quer ajudar na sua cidade, seja da saúde, de educação, de segurança, né? A APROCIN trabalha com isso, com reorganização. O professor Walter vai falar sobre a APROCIN logo depois, né? E outros assuntos que incentiva a pesquisa. Esse é o objetivo do CVA, ok? Quem vai começar primeiro é a nossa amiga Isabel. Ela vai fazer a apresentação dos relatos projetivos. Isabel, bom dia. Você pode começar. Bom dia a todos. Bom dia. Bom domingo para vocês. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória na conscienciologia, aí na escola CIPEC, né, que eu conheci através de um cliente amigo, que já não está mais aqui entre a gente. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês como é que foi mais ou menos aí a minha caminhada. Pode passar, professor Carlos. Bom, foi em 2005, eu fui convidada por esse meu amigo a assistir um curso, né? Antigamente não era ainda a CIPEC, era a CPEC, né? E fui participar desse curso onde estava falando sobre a evolução consciencial. E dentro desse curso, isso ensinou, né, a mobilização básica das energias. E a partir dali, eu comecei a trabalhar essa questão. Demorei um pouco ainda para entrar em estado vibracional, mas eu comecei a usar isso no meu dia a dia, né? E já comecei a perceber aí uma melhora grande, até acho que na época eu estava com problema de saúde e me ajudou bastante. E aí começou, dos sonhos, eu comecei a ter sonhos lúcidos, né? E fui buscando respostas para aquilo que eu estava vivenciando. Pode passar, professor? Bom, e aí, para vocês verem, né, 2005, aí em 2018, né, durante esse tempo eu fiz mais algum outro curso, mas por conta da vida aí não deu para voltar. Em 2018, eu fui na escola fazer um curso que chama Curso Cidadania Multidimensional, que dentro do curso falava sobre a prática da Procin, e a gente realmente fez ali, né, na escola, fez a prática, a comanda aí do professor Walter, da professora Virgínia, e surgiu uma consciência prateada nesse campo. Foi, eu acho que até não sei se foi na fraternidade que ele surgiu, e ficou ali bem marcado para mim. Bom, aí quando foi dia 12 de 10 de 2018, vocês viram que foi uma diferença pouca, né, dessa minha experiência dentro da Procin, da primeira Procin que eu fiz na época do curso. Eu tive minha primeira projeção lúcida, né, com o possível ainda na época amparador. Hoje eu já sei quem ele é, já sei o nome dele, até por orientação da professora Virgínia, né? E isso foi num dia, gente, muito conturbado. Eu
tenho ainda, mais ou menos, às vezes acontece de um problema aqui na minha caixa d'água, e simplesmente alagou o meu quarto. Alagou, não tinha como dormir no quarto, e eu estava nessa busca, eu estava fazendo muitas técnicas projetivas, eu já estava tendo bastante acidentes aí astrais, eu tive bastantes aí, coisas que eu fiz errado, mas eu nunca tive medo, eu sempre estava na tentativa aí do autoconhecimento mesmo. E nesse dia, o meu marido falou, bom, você dorme no quarto do Cadu, que é o meu filho Carlos Eduardo, né? Na época ele tinha 6 anos, e eu vou dormir na sala, porque ele tinha prova, ele tinha que estudar, tudo bem. E foi muito interessante, porque na hora que eu arrumei o quarto, coloquei o colchão para mim no chão, tudo, o meu filho, ele sentou na cama e ele estava com o olho assim cheio de lágrima. E eu falei, o que foi, filho? O que você tem? Ele falou assim para mim, mãe, tem um homem muito ruim no meu sonho. Ninguém me escuta. Eu estou falando que ele é ruim, mas ninguém me escuta. Inclusive você não me escuta. Aí, bom, eu falei, coisa de criança, né? Eu falei, olha, filho, faz o seguinte, dorme, fica tranquilo, a mamãe tá aqui. Se de repente eu puder, eu te ajudo, né? Aí ele deitou, ele dormiu, e eu fui ali, deitei e comecei a fazer uma técnica projetiva. E eu sempre tive muita facilidade com a mobilização das energias, para mim sempre foi muito fácil. Aí nesse dia foi assim diferente, porque meu corpo ele começou, né, o meu sono ele vibrou muito e eu saí pelo lado esquerdo, eu sempre saí pelo lado esquerdo, né? Depois eu fui observando isso. E na hora que eu saí do corpo, eu vi esse ser, essa consex prateada na sacada do quarto. E ele estendeu os braços para mim e eu voei com ele, mas assim, foi muito rápido, muito, muito rápido. Eu sei que eu passei por muitos lugares. Foi assim uma sensação incrível estar ali junto com aquele ser, né, me conduzindo. E ele me colocou num túnel de pedra, né? Não sei que lugar que é esse, não sei dizer. E ele mandou, né? Ele apontou com a mão que era para eu entrar naquele túnel. Conforme eu fui entrando no túnel, eu escutei barulho de água muito forte. E eu pensei, falei, nossa, eu vou morrer. Mas como que eu vou morrer se eu estou em projeção? Né? Eu tinha consciência que eu estava fora do corpo, que eu estava fazendo uma técnica projetiva. E nisso a água veio e eu, na projeção, eu tive uma morte na própria projeção. Eu saí ali, parece que eu saí de novo do corpo e fiquei voando ali, né, flutuando com uma sensação maravilhosa, melhor do que eu estava ainda projetada. É uma sensação assim inesquecível, que eu não tive esse tipo de experiência de novo. E chegou num dado momento que eu voltei de novo na projeção ao lado dessa consciex, e novamente ele voltou comigo, ele me deixou na sacada do quarto. Na hora que eu piso na sacada do quarto, eu vejo o meu filho, Carlos, fora do corpo. Aí eu olhei para ele, ele falou assim, ali, mamãe, ali. E na hora que eu olho no canto do quarto, tem um homem, né? Eu acho que era um homem, porque tinha um cabelo loiro, era uma figura masculina, ele tinha um cabelo comprido, loiro, um rosto todo preto, ele não tinha rosto, e um capuz na cabeça. Ele falou, mamãe, e agora? Eu não vi mais esse ser, a consex prateada, mas eu senti a energia dele e fui intuída a jogar uma energia no tórax desse ser. Lógico que não fui eu que fiz isso, foi ele. Mas eu, induzida por ele, eu fiz isso, né? E ele sumiu. Depois eu vim saber, mas é uma outra história, quem era essa consex que estava ali, né? Nisso que ele foi embora, eu vi o meu filho voltar para o corpo, e eu voltei para o corpo rápido, dormi, e acordei muito cedo, eu costumo acordar cedo, e eu fui para a cozinha. Nisso que eu fui para a cozinha, moro em Sobrado, meu marido já estava na mesa estudando. Daqui a pouco eu escuto os passos do meu filho. Aí eu falei, nossa, né? Aí ele falou assim, o Cadu, ele é muito alegre, né? Muito feliz. E ele veio e falou, mamãe, você viu, a gente conseguiu. Aí meu marido olhou, dei um toque pro meu marido, fica quieto. Eu falei, filho, a gente conseguiu, né? Mas eu não lembro como é que foi. E ele descreveu exatamente essa consex que estava no quarto, até então perturbando o sonho dele. Então, assim, foi uma sincronicidade incrível e eu já sempre tive costume de anotar, né, os sonhos lúcidos, depois as projeções.
Pode passar, professor, por favor. Bom, e né, nessa minha jornada aí, nessa minha caminhada, esse amparador, ele chama Sirius, tá? Ele tem uma dimensão que ele fala qual que é essa dimensão, mas ele diz que isso não tem importância, que o importante é a gente trabalhar o dia a dia aqui. E nessa caminhada aí eu estou corrigindo ainda meus trafares, né? Tem muito ainda que corrigir, lógico. Dentre eles, que era muito forte, e eu estou ainda aprendendo a trabalhar tudo isso, é minha maturidade consciencial, a hipersensibilidade emocional, gente, eu sou uma verdadeira novela mexicana, né? Dramática, teimosa, tinha muito apego emocional, também estou trabalhando muito isso. Medo, minha comunicação falha, né? Por não saber ouvir, excessiva autocrítica também, mimada, então, assim, eu estou ainda corrigindo bastante esses meus trafares, tá? Porque precisa, né? E vai demorar ainda, acho que, para corrigir mais tudo isso daí. E a hipótese dessa chegada desse amparador é exatamente para trabalhar a bioenergia, que é uma constância, né? Que a gente tem que estar trabalhando, e estar no grupo da Procim. Eu acho que já era ali um preparo ali para mim entrar na Procim, né? Foi bem interessante. Pode passar, professor? Bom, agora eu vou falar, isso é mais recente, né? Eu já estava aí na Procim, né? Toda segunda-feira, e de uma possível nova amparadora. Eu ainda estou aprendendo a lidar com ela, como é que é aí com ela, tá? Ela começou a aparecer no campo da Procim, e eu comecei a visualizar ela em troca do arco voltaico com o aproximador de Israel. Ela sempre estava muito presente ali do lado dele. E ela ainda está, ela aparece muito ali na Procim. E ela conversou comigo uma dessas vezes, que ela é do planeta de Vênus, e falou que era para eu estudar sobre a cromoterapia, e que eu ia ter mais informações em breve. Pode passar, professor? Bom, ela é alta, tá? Ela é bem alta mesmo, magra, tem cabelos brancos compridos, o rosto rosado e fino, olhos dela é uma tonalidade meio amarelado claro, às vezes parece meio verde. Ela tem as mãos bem compridas também. E ela traz um vestido com vários tons de rosa, vem do escuro, lado de baixo até mais clarinho. E ela tem os pontos de luz assim no corona chakra, que vai até o antebraço, tá? E ela tem uma energia extremamente amorosa e fraterna. Pode passar, professor? Bom, aí eu tive uma projeção no dia 14/4, na Escolex, né, na Escola Extrafísica, dentro do pilar energético, que está no primeiro setor ali da escola, juntamente com o amparador. É um pilar que tem ali de energia mesmo, de sustentação energética. E eu lembrei, na hora que eu estava ali, eu lembrei da professora Virgínia, né, novamente, que ela sempre procura perguntar o nome e ter essa conversa. E eu perguntei, ela falou que é Ienã, e ela ia me passar uma sintonização do planeta de Vênus, e que é uma técnica conhecida aqui para a gente como cromoterapia, e que o tratamento era restaurador e revitalizante. Pode passar, professor? Né? E ela fez essa técnica em mim, é um objeto que ela usa, né, de forma parecido com um átomo, tá? Só para vocês mais ou menos conseguirem entender. E ela manipula no dedo anular e médio. As cores iniciais que saem também no centro desse objeto é do amarelo e azul, e vai do mais escuro até o mais claro. A trajetória que ela faz é do frontal, temporal, occipital, a coluna vertebral, sacral, ventral e cardíaco. Os movimentos são leves, sutis, tá? Ela não encosta também na gente, e são rápidos, não é assim uma aplicação devagar. Normalmente ela faz umas 3 vezes isso, essa movimentação, né? Ela termina e volta novamente. E na região sacral, né, ela começa do azul e o amarelo, e aí quando chega no sacro, essa cor ela expande para o verde. As cores elas são meio brilhosas, cintilantes, tá? E depois ela volta ali na cor vermelha e começa a se misturar com o branco,
e vai do rosa depois mais escuro até chegar no cardíaco novamente, ficar um rosa clarinho e se expandir novamente para o verde. É esse mais ou menos aí o tratamento que ela faz. Ela fez em mim e foi muito interessante. Pode passar, por favor? Bom, assim, aí, a partir do momento da chegada da Ienan, eu consegui perceber mais as sinaléticas, fazer uma diferenciação, foi bem interessante, né? Com os írions, normalmente não, é sempre zumbido no ouvido esquerdo, o acoplamento é sentido no corona chakra, fronto chakra, rosto, braços e um calor intenso no pomo chakra. As características dele, né, é uma energia multidirecional, com grande alcance de ambiente, porque ele chega, realmente parece que ele organiza todo o ambiente com a energia dele. É uma energia realmente de sustentação a equipes de trabalhos, principalmente em regiões mais densas. Eu vou muito ainda para ele em regiões mais densas, a trabalho, né, dando assistência. E hoje eu já sei, ele me explica onde nós vamos, ele explica a técnica usada, e ele me orienta quanto à indisciplina de qualquer nível. Os írions, ele é muito presente, às vezes até durante o dia. Muitas vezes, quando acontece alguma coisa e eu estou quieta, que eu estou ali fazendo alguma coisa, é como se ele falasse telepaticamente comigo e me chamasse a atenção, né? Principalmente as técnicas energéticas, ele sempre me orienta bastante a estar fazendo. E a sensação sentida é segurança energética, é um grande aporte de exteriorização muito forte quando eu estou aí trabalhando com ele. E após as atividades me dá muita tranquilidade, equilíbrio, clareza mental. Ele se faz presente muito no campo da Procin, muito mesmo, em projeções telepaticamente durante o dia, tá bom? Pode passar, professor? Bom, a Ienan, eu sinto normalmente aí um calor no corpo todo. Ela aparece no meu fronto chakra, apenas o rosto, depois ela afasta e fica em uns 2 metros de altura. As sensações sentidas é uma suavidade, uma sutileza, uma amorosidade. Ela é unidirecional, e eu estou realmente comprovando isso. Normalmente ela foca numa consim ou numa consiex só para fazer o tratamento, em forma de raios e com as cores azul, amarelo, vermelho, branco, verde e rosa. E após as atividades, eu sinto uma gratidão imensa, profunda, né? Dá uma continuidade ainda sutil de exteriorização amorosa pelo cardiochakra, dá uma pacificação, e ela se faz presente no campo da Procin, e aplicações de testes feitas em familiares ainda, gente. Eu vou falar para vocês ainda que eu estou em fase de teste ainda, porque depois disso daqui eu ainda tive mais uma projeção que eu pude conversar com ela, que eu não sei se dá tempo de eu falar, e qualquer coisa, professor, eu falo no final, o professor Carlos aí vai orientar. Mas é isso daí, eu agradeço, e se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Ok, Isabel, excelente apresentação. Isabel, que depois que entrou na Procin, teve todas essas experiências, né? E está dividindo conosco agora. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, né, para Isabel? Eu só queria dizer que eu tenho intuições também da amparadora, bem curioso, isso me veio na mente na hora, que eu também recebo essas intuições de vez em quando, e a gente tem que estar atento, né? O professor Valdo Vieira falava do relacionamento com o amparador, que tem que ser o mais próximo possível, né? Isso é muito interessante. Alguém quer fazer alguma pergunta, colocação? Eu acho que a gente poderia colocar o Walter e no final todo mundo Ok. pergunta tudo junto. O que você Tudo acha? junto, tudo bem. Deixa eu colocar aqui o slide para o Walter. Só um segundo. Meu PowerPoint hoje está comendo farinha. Vamos. Então, enquanto o Carlos Ok. vai se arrumando aí, a gente vai então comentando o seguinte aspecto. O CVA é um encontro mensal
do Colégio Virtual de Aproximadores. E o que seria, então, aproximador? Aproximador seria aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela consciência que participa de uma atividade energética grupal denominada de APROCIM. Então, esse encontro, né, do CVA é um encontro onde vai promover uma troca de relatos, como o Carlos muito bem colocou no início. E o que seria, então, a APROCIM? Seria uma técnica energética grupal assistencial planetária. E qual seria um dos objetivos da APROCIM? Seria otimizar, ajudar, complementar o trabalho de reurbanização extrafísica, que seria a reestruturação, o rearranjo da dimensão extrafísica para melhor. Então, seria uma tarefa assistencial que vai contribuir com esse projeto todo, com esse processo todo de evolução planetária. O momento que nós estamos vivendo da transição evolutiva do planeta. Então, a APROCIM é uma técnica energética grupal que vem contribuir com esse momento de transição evolutiva planetária. De que maneira? A APROCIM, desde 2003, é uma atividade, então, energética grupal. Inicialmente, ela era realizada presencialmente, onde, então, havia a troca de arco voltaico e, portanto, é uma atividade semanal, realizada um dia na semana. E o dia que nós realizamos é às segundas-feiras. Então, desde 2003, essa técnica foi elaborada, ela foi, então, se aperfeiçoando e contribuindo com o momento de transição evolutiva do planeta. E quem é que pode, então, participar da APROCIM? Então, toda pessoa que tiver interesse em participar de um processo de assistência planetária. E, para isso, então, ele deveria ou deve participar do curso denominado de APROCIM, Técnica de Assistência Energética Planetária, que está aqui no vídeo. Então, é o curso de número 7, que faz parte da plataforma EAD da CIPEC. Então, quem tiver interesse, tá, pode acessar este link e participar desse curso, adquirindo, então, condições técnicas e assistenciais de participar da APROCIM à distância. Então, atualmente, nós estamos realizando a APROCIM a nível, né, planetário. Então, qualquer pessoa do planeta pode participar da APROCIM da sua casa, da sua residência. Então, dentro dessa reunião, nós fazemos uma conexão planetária e nessa conexão, então, nós doamos as nossas energias para a assistência da dimensão extrafísica, dentro do processo da para-reurbanologia. Portanto, através dessa conexão, nós, então, promovemos um conjunto assistencial de pessoas, tanto da dimensão intrafísica, como consciências já participantes da dimensão extrafísica, formando, então, uma malha, uma rede energética interassistencial planetária. Então, aquela pessoa que está nos assistindo, que está nos vendo, ou que vai acessar a plataforma, ela pode, então, se houver interesse, fazer esse curso, o APROCIM, que é o curso de número 7, e dessa maneira, então, se adquirindo uma competência assistencial no sentido de participar das próximas atividades da APROCIM, ok? Então, era isso que eu queria colocar, porque esse curso é gravado e é arquivado na plataforma da CIPEC.
Então, qualquer pessoa que acessar a plataforma, ela pode ter, então, esse tipo de orientação, ok? Então, vamos passar aí para o Carlos, na condução deste CVA. Vamos lá, Carlos. Ok, Walter, obrigado pelas explicações, pelas colocações sobre a Aprocin, esse trabalho que nós fazemos todas as segundas-feiras, né? Virgínia, você poderia fazer um resumo das fases da Aprocin, só para situar melhor? Então, a gente, o grupo, né, de aproximadores aí, está escrevendo um livro, um manual sobre a Aprocin. Esse livro aí está na fase final e acreditamos, né, que ainda esse ano ele será publicado, o que vai facilitar bastante a divulgação e o entendimento da técnica, porque na realidade ela é bem simples, né? Só que, como ela tem várias fases, essa conexão que o Walter falou, ela acontece no decorrer das várias fases, né? Existe uma primeira fase em que todos os participantes se preparam energeticamente com a instalação do estado vibracional e a exteriorização das energias para o ambiente onde cada aproximador está. Na segunda fase, há a troca do arco voltaico, e é uma técnica utilizada presencialmente, só que na Aprocin, à distância, a gente faz o arco voltaico à distância. E é fantástico porque nós temos relatos de percepção da energia, da troca do arco voltaico, tanto é que a própria Isabel falou que ela percebeu essa nova amparadora justamente na troca do arco voltaico com o Gezael, que é outro aproximador. Então, vejam, há uma percepção da energia no campo de quem está recebendo o arco voltaico à distância, no campo de quem está emitindo também, aplicando. Existe uma terceira fase que também a Isabel falou, que é a fase da formação do campo para-reurbanológico, onde se instala o pilar energético. Esse pilar energético, ele funciona como um portal entre dimensões. E nesse portal existe, então, o quê? A troca. Então, os amparadores, eles vêm e ajudam os aproximadores. Há também troca de aparelhos extrafísicos, porque podem ocorrer para cirurgias durante a Aprocin. Então, a terceira fase é onde se instala esse campo de energia para início da assistência. Na quarta fase, então, vai acontecer a conexão com todas as equipes, a equipe intrafísica dos aproximadores e as equipes das comunidades extrafísicas. Então, se faz a conexão com a Central Extrafísica de Energia, com a Central Extrafísica da Fraternidade, com a Central Extrafísica da Verdade, se faz conexão com as civilizações extrafísicas de outros planetas, se faz conexão com os evoluciólogos e, finalmente, com os serenões, que são os coordenadores que estão à frente das reurbanizações extrafísicas no planeta Terra. E a última fase é a fase do bolsão assistencial, onde, então, todo esse conjunto energético foi formado, todas as equipes extrafísicas, juntamente com a equipe intrafísica, estão agora juntas nesse grande bolsão, e aí, então, acontece, os aproximadores exteriorizam energias para assistência às necessidades e demandas que acontecem nos resgates extrafísicos de cons-réus e nas situações que são os reflexos dessas reurbanizações que a gente vê aqui no planeta, né? Então, no final, a gente tem a desassimilação e depois todos os que podem se reúnem na plataforma Zoom e trocam os relatos, o que é um momento muito rico de assistência entre todos, porque muitas vezes a desassimilação continua nessa fase dos relatos, onde, como a gente está aqui agora, os aproximadores se reúnem
e vão falar suas experiências. Ah, eu percebi isso, ou eu não percebi, ou eu me senti bem, ou eu... E vai também comentar como é que foi seu dia, alguns até relatam algumas projeções que tiveram antes na noite anterior da Procim. A Isabel mesmo, numa outra apresentação, ela falou bastante de experiências que ela tem, geralmente na segunda-feira após a Procim. Então, a gente percebe, não é só a Isabel, vários aproximadores relatam que a Procim, ela continua nas experiências projetivas, né? Então, eu acho que é uma oportunidade bem bacana para todos nós, porque nessa atividade que acontece uma vez por semana, na realidade, a gente despende 2 horas do nosso tempo, 1 hora para assistência e mais ou menos meia hora, 1 hora para os relatos, onde a gente, em grupo, interage, assiste e se autoassiste, porque esse grupo faz uma assistência muito grande entre todos. A gente percebe que a união fraterna, a energia dos aproximadores acompanha cada um durante o seu dia a dia. Tanto a equipe extrafísica como a equipe intrafísica. A gente fica muito ligado a todos os aproximadores intrafisicamente, e, logicamente, cada aproximador tem seu amparador extrafísico, e a gente acaba ficando ligado, fica amigo também do amparador extrafísico do outro aproximador. Então, na realidade, a Procim é uma técnica pioneira na conscienciologia, porque é a única técnica na conscienciologia onde os participantes fazem a assistência à distância. E isso já é característico da CIPEC desde a sua implantação, desde o início dela, nós sempre procuramos fazer atividades energéticas, ensinar a prática energética em todos os cursos. E quando os cursos começaram a ser online, a gente manteve essa prática de sempre, depois da aula, ter uma atividade energética, justamente com o objetivo de que aconteça assistência para o aluno que está ali, para as consciências extrafísicas que estão com o aluno e para o desenvolvimento parapsíquico do aluno. Então, isso é também uma postura pioneira da CIPEC, que sempre esteve à frente, procurando fazer essa interação energética, ou presencialmente, ou à distância. E o que a gente percebe é que isso fortaleceu o campo energético da instituição. Então, todas as atividades que a gente tem, onde a gente trabalha energia, seja presencialmente ou à distância, se forma um campo muito forte, provavelmente pelo holo Pensene, instalado já há mais de 20 anos de quando a instituição foi criada. Então, é mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu gostaria, antes de dar os parabéns para a Isabel, agradecer todo esse empenho dela. Eu percebo que ela está crescendo muito, porque no começo ela tinha mais dificuldade de falar, hoje ela está muito mais solta, ela compartilha com a gente as experiências que para a gente são muito valiosas, e agradeço aí todo esse trabalho dela, e agradeço também os amparadores extrafísicos que trabalham com ela, e, logicamente, trabalham com a gente também, porque quando eles entram no campo da Procim, todos nós somos beneficiados. Então, parabéns, Isabel, muito obrigada. Lembrando também que a Procim, ela contempla, né, o aproximador, ele ter uma oficina de assistência, ou seja, o aproximador na sua cidade, ele vai, se ele quiser, óbvio, se ele quiser participar desse procedimento de assistência à sua cidade, ele vai escolher uma secretaria da sua cidade, podendo ser educação, a saúde, pode ser meio ambiente,
ele escolhe, então, essa secretaria onde, através da APROCIM, ele vai promover uma assistência. Então, ele vai poder checar dia a dia como é que está evoluindo essa assistência dele em relação à secretaria da sua cidade. A gente chama a esse procedimento de OFICIM, Oficina da Cidadania Multidimensional. Então, o aproximador, ele é um epicentro da sua oficina, do seu setor holopensênico assistencial da sua cidade. Ao mesmo tempo, ele também tem uma participação assistencial planetária, escolhendo um quadrante do planeta. Então, o planeta Terra é dividido em 4 partes e o aproximador, então, escolhe um desses quadrantes para fazer uma assistência muito mais ampla. Então, o aproximador, ele está dentro de um processo interassistencial na sua família, consigo mesmo, na sociedade onde ele vive, na sua cidade e no planeta. Então, ele contempla todo tipo, toda a abrangência interassistencial planetária, egokármica, grupo kármica e policármica. Portanto, a APROCIM é um conjunto de fases didáticas para que o aproximador possa se desenvolver assistencialmente, energeticamente, parapsiquicamente e principalmente assistencialmente no processo todo de transição evolutiva do planeta. Um dos aspectos importantes que a gente comenta é a gente aprender a registrar os fatos. Então, parabéns a Isabel, que teve toda essa vivência, mas toda essa vivência dela só foi possível ser relatada por conta do registro, por conta de que ela se propõe a fazer o registro, as suas anotações, as suas pesquisas. Então, tudo isso contempla uma assistência maior dos amparadores, por conta de que o amparador vê que a pessoa tem esse interesse em registrar, em pesquisar. Então, a gente só tem que parabenizar a Isabel e os seus amparadores por essa demanda assistencial para todos nós, ok? Se alguém Professor, mais quiser comentar, vamos lá, Isabel. eu só queria, porque realmente, está anotado aqui, porque depois que eu escrevi aí não deu tempo, e eu gostaria de passar para vocês, porque eu tive mais uma projeção, e onde eu vou até esse Colex, tá? E eu fiquei muito lúcida, e eu estava muito mal, porque mataram uma gata minha, né, a Janaína, não só minha gata, mas mais 2 gatos aqui do bairro e um cachorro. Então, assim, eu fiquei destruída, e nesse sentimento me veio um sentimento de revolta, né? Então, eu fiquei ruim, fiquei gripada, fiquei bem mal. E teve um dia, e eu sempre estou trabalhando as energias, mas naquela semana estava ruim. E ela me levou, né, dentro do pilar novamente, e ela fez a aplicação em mim, e na hora eu lembrei da Virgínia novamente. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei assim, se você é de Vênus, como que você, né, transita por aqui? Ela me mostrou a nave que ela fica, onde ela fica quando ela vem. O campo que é formado dessa nave parece uma aranha, a nave tem umas pernas assim. E quando ela sai da nave, né, por aqui, que é muito difícil, ela também é formada, ela vai em volta de um campo azul claro. E o que ela me falou? E aí eu pedi desculpa para ela, falei, nossa, eu estou querendo fazer uma pesquisa, né, e nem te pedi nada. E ela falou assim, o campo de trabalho de vocês me auxiliou muito para que eu pudesse estar trabalhando também, né? E, se for possível, trabalha a energia no seu local. Quer dizer, ela falou no meu local, eu entendi que é aqui, né? Porque é meu mini aproximário, que acho que fica mais fácil para ela, porque ela é muito mais sensível que os íons. Então, assim, aí eu falei, nossa, como é importante realmente a gente estar focado no trabalho ético, né, cosmoético, e tentar realmente estar participando, trabalhando as energias. Aí porque ela me falou, você está em evolução, eu também estou. E ela pediu, né, me chamou a atenção para que eu não... o sofrimento, como ser humano, eu vou sempre ter, a gente sempre vai ter. Mas não ficar ruminando aquilo, né?
tem o processo da dor e tem tal, que é muito difícil, que ainda estou trabalhando isso, né, gente? Lógico, muito. Mas eu não tenho medo. Uma coisa que eu ia falar para vocês, assim, a CIPEC, né, principalmente depois da Procim, os professores, os colegas, eles me deram muito direcionamento e suporte também. Então, isso acho que ajuda muito, muito. Então, eu fico muito segura. Então, eu tenho um abertismo muito com a Virgínia, agora com o professor Carlos, professor Newton, professora Cris, né, que tem muita aula com ela lá na Escolex. Então, isso ajuda bastante, bastante. E a gente se corrigindo e procurar ver onde você está errando e consertando isso daí. Então, eu que sou muito grata ao grupo e pelos colegas por essa oportunidade. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado, Isabel, pela sua participação, seus relatos. É muito importante esse compartilhamento, né, das experiências, do que se pensa aqui no Colégio Virtual, que é para todos crescerem juntos, né? Todo mundo ter a oportunidade de falar, a gente incentiva. Tem alguns aqui que nós vamos escalar a mesa, né, que é para o pessoal contribuir com a gente. Mais alguém quer fazer perguntas, colocações sobre... Diga, Gê, pode falar. Pergunta não, porque a apresentação foi muito clara, muito interessante, mas eu gostaria de parabenizar a Isabel e também fazer um comentário que a gente vai observando, né, o desenvolvimento de alguns colegas. A Isabel é uma das que tem apresentado assim um desenvolvimento bastante sólido, né? E assim como outros do grupo também. E essa apresentação foi muito clara, muito elucidativa, muito rica também. Então, assim, eu gostaria só de agradecer pela apresentação, agradecer pelo empenho que também motiva a gente como participante do grupo. Parabéns. Ok, Gê, obrigado. Diga, Posso? Silvana. Pode, por favor. Olá, bom dia a todos. Primeiro, reforçar o que todos têm dito, né? Parabenizando a Isabel aí, cada dia melhor. Isabel muito solta, muito tranquila para falar, muito clara, realmente muito amparada. E eu queria colocar que teve um momento aí, eu nem sei precisar quanto, uns 10, 15 dias, a Isabel entrou em contato comigo, dizendo dessa nova amparadora dela, e que ela tinha sido intuída que deveria mandar energias para mim, deveria fazer o trabalho para mim. E eu me senti assim muito bem, muito acolhida, e eu queria estar colocando para colocar também a disponibilidade assistencial dela ao grupo. Então, ela sentiu, ela fez o trabalho comigo por alguns dias, e do retorno desse trabalho, ela colocou, olha, Sil, os chakras que estão bloqueados são esses, era o cardíaco, o laringo e o umbilical. Era exatamente o que eu estava sentindo na mobilização de energia, dificuldade. Então, assim, era mais dar um depoimento, agradecer e parabenizar a Isabel. Muito obrigada, querida. A Cris quer falar também? Ela ligou o vídeo. Eu quero só, na verdade, dar parabéns aí, é muito bacana, né? Todo esse compartilhamento do crescimento, das experiências, isso estimula todos nós, né? Mesmo os mais antigos aqui também, que às vezes a gente acaba deixando batido algumas das nossas experiências. Então é isso, pessoal. Vamos lá, tem bastante gente aqui, vamos ver se o pessoal relembra, vai pegar os seus cadernos antigos, vamos trazer algumas das experiências aí que estão aí. E é isso, muito bacana, viu, Isabel? Muito interessante aí toda a sua vivência, com muita lucidez, né? Isso é bem importante, bacana. Mais uma vez, parabéns. Ok, pessoal, esse é um momento para quem quiser fazer qualquer colocação, conversa, fazer alguma pergunta para o professor Walter, professora Virgínia ou para a professora Cris, esteja à vontade, tá bom? O Colégio Virtual dos Aproximadores é para isso, é para se falar. Vamos libertar esse laringo chakra. Mais alguém? Ou a gente pode perguntar para alguém?
Oi? Acho que pode perguntar, se quiser. Eu também gostaria de ver se o Daniel tem alguma dúvida com relação à Procim. Ele fez algumas questões. Se você tiver alguma dúvida, a gente está aqui para conversar. Fique à vontade. Bom dia, gente. Olha só, como eu sou novo, na realidade, estou aqui sobrepairando a situação, olhando como que funciona o trabalho do grupo, né? E aí verei no decorrer, até eu vou ver esse curso aí que o professor Walter indicou, né? E veremos, na realidade, porque eu sou bem novo na situação. Tá? Muito obrigado. Tá ok, Daniel. Tá ok. Os cursos são muito bons. Eu fiz os cursos 2 anos e meio atrás, me deram um bom embasamento, né? E com o acompanhamento de todo mundo, realmente a gente começa a sentir parte desse trabalho mesmo, né? Seja bem-vindo, tá? A palavra está aberta ainda, pessoal. Para o Newton, para a Silvia, para a Berenice, o Damiano, que está aqui, estava com saudade dele. Quem quiser falar, por favor, a palavra está aberta. E aí, Márcia, tudo bem? Opa. A Silvia. A Silvia, vamos lá, Silvia. Bom dia, pessoal. Eu queria parabenizar a Isabel também pela apresentação, foi muito boa. E ela falou uma coisa que eu assino embaixo, que é a segurança que o grupo dá para a gente, né? Eu me senti muito amparada semana passada, eu reiniciei, né, a semana passada, e foi uma coisa que eu senti. A acolhida do grupo foi muito boa, e isso dá muita segurança para a gente. Obrigada, viu? Parabéns, Isabel. Ok. Obrigado, Silvia. Ainda temos alguns minutinhos, pessoal. Perguntas, colocações. Diga, querida. Márcia. Olá, primeiramente eu quero agradecer a Isabel pelo que ela relatou, compartilhou conosco, principalmente pela forma como ela fez. E até um pouquinho sobre isso, sobre esse aspecto que eu queria comentar, que eu percebo que ela é uma pessoa bem sensível e ela incluiu no relato dela hoje os trafares dela, que ela identifica. E eu queria agradecer especialmente também por essa parte, apesar de todo o restante ser muito interessante, né, e agrega muito, porque eu me identifico com muitos desses trafares. E aí eu vejo como a Procim me ajuda a lidar com isso, principalmente com a questão essa sensibilidade emocional, a dramaticidade. Ela falou da questão da novela mexicana. Até a Cris outro dia comentou, né, a questão da influência da cultura latina. E é verdade, eu tenho até pensado assim que, para mim, não é nem só drama, eu tenho a tragédia junto, é tanto excesso emocional. E também eu penso, se a gente nasceu nessa cultura latina, com certeza a nossa consciência tem afinidade com isso. E a gente tem que reconhecer, observar e tentar superar isso, né? Melhorar nesse quesito. Então, de tantas coisas que ela comentou, compartilhou com a gente, até nisso, assim, como faz bem a gente conversar, né, sobre esse lado também, do que a gente tem, do que a gente está tentando melhorar, porque serve de incentivo. Quando ela comenta do que ela vê nela, eu me sinto melhor, né? Falo, eu também tenho isso, eu também posso melhorar. E o que eu venho observando e que eu observo nela, então ela acaba sendo um pouco espelho para mim, né? Quando a gente vê alguns pontos em comum. É que a Procim, assim, me ajuda muito a conseguir superar esses pontos fracos, essa coisa da emoção, porque a questão de lidar com esse domínio, né, das bioenergias, essa questão interassistencial, eu sempre busquei minha vida toda, e a atividade da Procim é a única que consegue como que corresponder a essa minha busca, aliviar,
me dá essa sensação de realização, né? Então, eu vejo que eu também me sinto cada dia melhor, e foi muito bom ouvir isso da Isabel, tanto no progresso que ela está fazendo, é um universo imenso, né, que ela trouxe para a gente hoje, dela, interior dela, e que tem tudo a ver com a gente, com a nossa atividade em grupo, né? Então, foi muito bom, uma experiência ótima, esse encontro de hoje, muito assistencial, e o sentimento maior que eu tenho é de gratidão. Gratidão pelo grupo e pela Isabel, viu, Isabel? Te agradeço muito, muito. Que a gente possa continuar juntas aí, todos juntos, né? Nesse trabalho. Márcia, dá só licença um pouquinho. Eu vou falar uma coisa para você, que um outro aproximador me falou, o Gesrael, com a questão dessa questão emocional, que depois que ele me falou isso, me ajudou muito, muito mesmo. Ele falou assim, Isabel, você tem que tentar olhar as situações de fora, né? Porque assim, eu atendo, né, muita gente, e às vezes eu entro naquela situação como se fosse minha. Depois que ele me falou isso, né, eu comecei a refletir, falei, tenta olhar de fora. Né? Analisa de fora, não é que você não vai sentir, que você não vai se emocionar, porque é da gente, mas tenta ser um pouco mais racional nesse sentido. Depois que ele me falou isso, né, me ajudou muito. Eu escrevi essa frase que ele me falou, e eu meditei em cima dessa frase, e de repente pode servir para você também, pode ajudar aí essas palavras do de Israel. De repente te ajuda também, tá bom? Com certeza, obrigada. Ok, a palavra ainda está aberta. Alguém quer fazer alguma colocação? Eu quero. Por Eu acho que essa coisa do povo latino, né, já que a gente está falando, eu acho que todos nós temos esse lado mais emocional, mais exacerbado, vamos dizer assim, que a gente está aprendendo a trabalhar, mas eu penso assim, quando a gente consegue controlar isso é um mega trafor do povo latino, porque a gente é muito amoroso, a gente é muito fraterno. Para a Procim, a gente tem muita facilidade de fazer empatia, de promover resgate de conscientes doentes. Por quê? Porque a gente tem essa fraternidade, já é até mais expandida do que o resto das outras pessoas ou dos outros povos, sabe? Então, nesse momento pode ser um trafar, mas eu acho que ele está virando um mega trafor, e é o mega trafor do grupo. Tanto é que façam aí uma experiência, não acreditem no que eu estou falando, mas quando a gente faz trabalho de energia e a gente fala, agora vamos exteriorizar pelo cardiochakra, o que acontece? O cardiochakra parece que é o que mais abre, que é o que vai mais longe. Por quê? Porque é esse nosso ladão emocional aí que fala mais alto, e é esse ponto que eu acho que é muito importante na hora da assistência. Então, é aquilo que a gente estuda também, né? Esses trafares, quando eles são, não é superados, mas equilibrados, eles se tornam instrumentos, ferramentas de assistência aí enormes. Tanto é que a Isabel fala qual que ela trouxe hoje, né? Mas eu experimento isso nas minhas experiências com amparadores, mas o que ela trouxe hoje é o quê? O que o amparador mostra? Amorosidade, carinho, paciência, ele tem empatia, ele quer ajudar. A gente é assim. Se vocês pensarem, eu tenho experiência com vários aproximadores aqui no dia a dia, de situações que não tem nada a ver com a Procim, que eu recebi muita ajuda. A pessoa se coloca para ajudar, a pessoa se põe à frente. A Silvana acabou de falar aí um relato com relação a Isabel. Então, isso eu acho que é um mega trafor da gente, tá? Eu penso assim, né? Aí vocês veem. Eu acho que foi muito bom você colocar, Virgínia, porque eu falei de uma maneira incompleta, né? Inclusive, o que me anima olhando para a Isabel, essa supersensibilidade dela com o campo energético, nessa interação com o amparador, que é a mesma sensibilidade,
É justamente isso de se tirar o drama, se você conseguir se colocar fora da situação, a emoção em si, ela é o que nos direciona, é o nosso mensageiro, ela que mostra o campo como está. Tanto para a conexão com o parador, né, esses campos, essas percepções boas, mas as percepções difíceis, a gente percebe o campo que necessita da nossa assistência, também nos direciona o nosso olhar. Então, essa coisa da gente conseguir não se misturar com a situação, é exatamente isso a dificuldade. Então, na medida em que a gente conseguir melhorar nisso, essa hipersensibilidade, na verdade, é um mega trafor em todo esse trabalho assistencial, com certeza. Tanto é que o relato que ela traz, o nível de detalhe, essas experiências tão ricas dela, eu imagino que seja em grande parte por essa grande sensibilidade que ela tem, né? Então, faltou realmente eu concluir meu raciocínio, eu falei só a parte, né, do que eu me identifiquei aí como trafar, né? Mas sim, eu acho que é exatamente nesse ponto que a gente consegue avançar mais mesmo, transformar, como diz, o limão em limonada, né? Tá certo, Márcia. Nós já estamos no finalzinho do nosso tempo. Eu gostaria que a gente falasse, quem vai falar sobre o curso de desperticidade semana que vem? Virgínia, Walter ou Cris? Eu posso falar um pouquinho? Por gentileza. A gente começa, então, quinta-feira que vem, mais um curso que faz parte do projeto Conscienciologia no Cotidiano. Esse curso, então, faz parte, é um terceiro módulo do curso Autoimunidade Consciencial. E a gente vai falar, então, sobre o desperto, desassediado permanente total, e vamos mostrar ali o que como que é essa caminhada até a desperticidade, o que a gente pode usar de técnica, o que é que acaba travando, ou dificultando a gente chegar nisso daí, como que a gente pode planejar essa desperticidade. A gente vai fazer alguns testes também, todo mundo junto, tanto é que na quinta-feira eu vou pedir para vocês deixarem um bloco, caneta ou celular ou uma calculadora, que a gente vai fazer um teste já na primeira aula da semana que vem. E lembrando para vocês que esses cursos, eles ficam na plataforma durante 90 dias com a senha liberada para vocês assistirem. Então, você assistiu um curso, aquele dia caiu a internet, você perdeu uma parte, vai lá na plataforma e assiste novamente. Ou você fez uma prática energética e foi muito bom para você. Ou você dormiu na prática energética e perdeu a condução do professor. Vai lá na plataforma e faz novamente a prática. Durante 90 dias, cada curso fica ali liberado para vocês. E gostaria também de pedir que vocês fizessem a divulgação da plataforma EAD da CIPEC. Nós temos hoje, acho que 23 cursos com temáticas diferentes que podem ajudar pessoas que não conhecem a Conscienciologia ou pessoas que queiram aprender mais sobre si mesmas, aprender maneiras melhores para viver de uma maneira mais produtiva evolutivamente. Então, é isso e muito obrigada. Vou parar de falar porque eu estou fazendo que nem o Walter, né? Não paro, chega uma hora que não para mais de falar. Não, mas aproveitando aí, só juntando as pontas, viu? Juntando as pontas, a gente também pode doar cursos para alguém, entendeu? Sim. Então, você tem um papel de, vamos dizer assim, amparador intrafísico. Por exemplo, eu vejo alguma pessoa que não está bem, que está passando algum momento assim existencial difícil, de qualquer natureza, então eu posso doar um curso para ela, caso haja interesse, é óbvio, né? Então eu pago um curso para ela e indico então para ela entrar na plataforma e escolher um curso, ou você, de acordo com o momento que ela está vivendo, você orienta para um determinado curso, né? Então isso também é importante, não só divulgar a plataforma, mas também
patrocinar alguns cursos para pessoas que estejam necessitadas. Então, é mais nesse sentido, né? O amparador por um dia. Então, vamos fazer o papel do amparador intrafísico por um dia, tá bom? Era mais isso, tá? Que eu queria falar. Obrigado aí, Pedro. Pessoal, a gente quer ter uma visão geral de todo mundo. Todo mundo abre a câmera agora, que nós vamos nos despedir para a próxima semana. Então, abra as câmeras e sim. Muito bem. Só gente bonita, né? Coisa boa, né? Energia boa, gente bonita. Pessoal, tá aí? A Zaide. É que eu vou fazer uma foto. Eu acho que ela saiu em projeção. Então tá bom. Não tá lá não. Muito bom. Então, pessoal, uma boa semana para todo mundo, as melhores energias, um bom domingo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijão, tchau, gente. Até logo, tchau. Bom domingo.